Shalom Haverim, sejam bem-vindos a mais um vídeo comentando a Parashá da semana. Hoje com a Parashat Bereshit, a primeira porção do livro de Bereshit, ou Gênesis, como é conhecido no português, que também é a primeira porção da Torá. Normalmente, quando eu termino de ler um livro muito extenso, eu quase nunca tenho vontade de lê-lo novamente. E, de certa forma, eu até me sinto um pouco aliviado depois de ter conseguido ler aquelas centenas de páginas, mesmo que eu tenha gostado da viagem. É muito raro encontrar um livro tão rico em ideias ou personagens intrigantes do qual eu possa querer lê-lo novamente, pelo menos imediatamente, seja para me lembrar do enredo ou da mensagem que ele transmite. Mas nessa semana nós voltamos ao início do Gênesis, começando a Torá mais uma vez. E ao contrário dos outros livros, eu sempre fico muito empolgado, muito ansioso para começar de novo a cada ano. Depois de um ano de estudo de Torá e de experiências extraordinárias, eu estou muito animado para voltar novamente, mas agora com novos olhos, para fazer novas perguntas e apreciar as infinitas nuances que o texto apresenta para nós. Afinal de contas, a palavra de Hashem é nova a cada dia. A tradição judaica alinha o ciclo de leitura da Torá com o do ano litúrgico do calendário hebraico. Embora já tenha passado quase um mês desde o Rosh Hashanah, a sucessão dos grandes dias sagrados junto com o feriado de Sukkot, que terminou nessa terça-feira, formam uma longa temporada de feriados, uma espécie de transição para o novo ano. É agora, depois dessa temporada, que o ano realmente está começando. Aqui nós podemos pegar um gancho e dizer que esse novo período de tempo é refletido nas palavras iniciais da Parashá dessa semana. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No início, Elohim criou os céus e a terra. O Terrilim, o livro dos Salmos, diz o seguinte: Hashamayim shamayim ladonai, ve'haaretz natam livnei adam. Os céus são os céus de Adonai, e a terra ele deu aos filhos dos homens. Apesar de o Eterno ter criado os céus, a nossa tradição afirma que o propósito da criação do mundo foi que o Eterno desejava uma morada nos mundos inferiores. Ou seja, ele preparou o mundo para que ele viesse habitar aqui conosco. Os céus são mencionados apenas uma vez, e o resto da Torá continua com a história da terra, o mundo da vida prática. A nossa missão aqui na Terra é viver de forma produtiva e significativa, de acordo com a vontade divina, para que nós possamos preparar um lugar onde a presença de Hashem possa ser manifestada de forma mais intensa. A Parashá de Bereshit ela é muito rica, ela traz uma infinidade de assuntos e, de certa forma, é muito difícil escolher um só para a gente explorar. Ela começa com a história dos 6 dias da criação e do primeiro Shabat, que foi santificado pelo próprio Criador e que se tornou modelo para o nosso Shabat, um símbolo da crença de que Hashem criou todas as coisas. Nessa porção, assim como o Shabat, vemos muitos primeiros se desdobrarem. Por exemplo, o primeiro casamento, o primeiro pecado, a primeira roupa, o primeiro assassinato e as primeiras desculpas para fugir das consequências do pecado. O Midrash pergunta o seguinte: se a Torá é um livro de leis, por que ela começa com a história da criação? E por que depois de contar a história da criação, ela se alonga ainda descrevendo a história dos patriarcas, da escravidão e assim sucessivamente? Não seria melhor já começar pelas leis? Vários sábios na antiguidade se aventuraram a dar respostas para esses questionamentos, mas uma análise de cada narrativa revela a razão e a essência de cada uma delas. Quando a Torá nos conta a história da criação, por exemplo, a sua principal intenção não é estabelecer um tratado científico ou revelar segredos metafísicos, mas nos ensinar uma lei prática, nos orientar ética e moralmente. Há uma tendência de olhar para essa narrativa que aparece na primeira parte da Torá como uma descrição do passado, a história dos primórdios da criação, o planeta, o universo, a história das civilizações. No entanto, nós somos ensinados nas tradições do judaísmo de que o Eterno todos os dias cria o nosso universo e o mundo de novo. Sendo assim,
A narrativa contida na porção inicial da Torá dessa semana não é apenas uma história do passado, mas também uma descrição do nosso mundo e da sociedade em que estamos vivendo. Não devemos nos surpreender ao perceber que as rivalidades e os desentendimentos humanos frequentemente levam ao assassinato e então a um profundo arrependimento, como na história de Caim e Hevel, e que todos os seres humanos, quando dão ouvidos à sua natureza animalesca, os leva ao pecado e à depravação, e consequentemente ao afastamento do Criador. Que a curiosidade em saber o que há além da vontade divina nos leva a experimentar ideias estranhas e até mesmo a idolatria. E bem lá no fundo existe uma infelicidade persistente. Os seres humanos em geral não estão satisfeitos. E por quê? Porque fomos expulsos do paraíso. E desde então estamos a todo custo buscando o seu caminho de volta para lá. A maioria das pessoas procuram todos os tipos de atalhos e longas estradas são percorridas na tentativa de voltar para onde a sua alma, a centelha divina, deseja conduzi-los. Uma busca incessante pelo conforto, pelo prazer, enfim, pelo tão sonhado paraíso. Essa tem sido a história da civilização humana desde o seu início até os dias de hoje. Há muitas coisas que nós podemos aprender com a narrativa apresentada nessa primeira porção da Torá. Podemos aprender que assassinato e violência realmente não oferecem qualquer solução para nenhum dos problemas que afligem a humanidade. Podemos aprender que seguir os nossos instintos animalescos apenas nos leva para mais longe de onde a nossa alma deseja estar. Podemos aprender também que as tentações sempre existirão e que, de uma forma ou de outra, cair e cometer erros fazem parte da vida, mas o mais importante é o que nós fazemos com isso. Hashem criou o mundo com escuridão espiritual para que nós possamos exercer o nosso livre-arbítrio e vencer o mal, transformando as trevas em luz por meio da Torá e Mitzvot. Mas a história da criação vai mais além, ela aponta para o futuro. Desde o início dos tempos, o homem se debate com a seguinte pergunta: qual é o propósito da criação? Como eu disse no início, o propósito da criação do mundo, segundo o judaísmo, tem a ver com o desejo de Hashem de fazer uma morada nos mundos inferiores. E a suprema realização disso depende das nossas ações. Hashem criou o ser humano com a finalidade de elevar a criação. Toda mitzvah que nós cumprimos, toda palavra de Torá que estudamos, todo sacrifício que fazemos visando esse fim, ilumina o mundo, preparando-o para ser uma morada para Hashem. Esse é o segredo da criação do ser humano. Isso gera uma pergunta para nós. Hashem não poderia ter aperfeiçoado o universo sem os seres humanos? Sim, mas Hashem desejou que a tarefa de refinar o mundo e prepará-lo para sua suprema função fosse cumprida por pessoas de carne e osso, que através da observância da Torá santificariam o mundo. E por quê? Porque o ser humano é uma síntese do espiritual e do material. É o que conecta as duas realidades, como uma ponte, uma alma divina num corpo físico. Os nossos sábios de Sagrada Memória afirmam que o mundo só atingirá esse objetivo nos dias de Mashiach, pois o Mashiach é quem reúne de forma mais perfeita essa síntese, essa conexão entre o físico e o material, pois apesar de ele ser um ser humano de carne e osso, o espírito de Hashem repousa sobre ele. O Talmud ensina que o mundo foi criado para o Mashiach, mas isso não deve ser compreendido no mesmo sentido como se um objeto tivesse sido confeccionado ou criado para uma pessoa. Dizer que o mundo foi criado para o Mashiach significa que o propósito da criação do mundo já tinha como objetivo a redenção que é trazida por meio do Mashiach. Em outras palavras, o mundo só completará o seu objetivo quando o Mashiach chegar, trazendo a redenção final, de modo que podemos dizer que o mundo foi criado excepcionalmente para aquele momento, ou seja, o mundo foi criado para o Mashiach. Sendo assim, somente Mashiach pode redimir o mundo como Hashem deseja. Não há dúvida para os discípulos de Rabbeinu Yehoshua de Natzrat de que ele seja o Mashiach tão aguardado pelo nosso povo.
Quando Rabbeinu Yehoshua apareceu ensinando, a sua vontade era trazer a Geulah, a redenção, e manifestar o Malchut Shamayim, a soberania divina sobre o mundo. Mas a sua geração estava com os olhos fechados para essa realidade. Eles estavam tão divididos, fragmentados, que não perceberam o que estava diante deles. Segundo o profeta Yeshayahu, eles estavam desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Cada um buscando o Mashiach que mais lhe agradava, ou melhor, que se ajustava aos ideais do seu grupo religioso, enquanto o Mashiach de Hashem estava ali, sem forma, sem beleza, sem qualquer aparência para que fosse desejado como Mashiach. Pode ser que muitos dos nossos irmãos ainda não percebam isso, ainda estamos trabalhando nisso e orando para que em breve o desdobramento dessa redenção se concretize e Rabbeinu Yehoshua de Natzrat seja confirmado como Mashiach. A nossa tarefa agora é apenas viver de acordo com Torá e Mitzvot, testemunhando de Rabbi Yehoshua, a fim de, se possível, possamos provocar a revelação completa de Rabbeinu HaMashiach, o objetivo da criação. A Parashat Bereshit é muito rica em assuntos, e como eu disse no início, é muito difícil escolher um só para comentar, mas eu acho que todos devemos concordar que existe uma razão para Hashem ter escolhido a história da criação como o primeiro ensinamento que ele quis nos transmitir. Ela não é somente a história do nosso passado, ela nos ensina a viver o presente com olhos no futuro. Shabbat Shalom.